Meus amigos, permitam-me fazer-lhes uma confidência clínica. Não há sofrimento psíquico que, em alguma medida, não seja também uma história mal contada entre o sujeito e seus primeiros vínculos. O que chamamos de eu, ou it, como nomeei em minha língua, não é um centro pronto, sólido, autônomo. O eu é uma construção delicada, instável, sempre atravessada por perdas e reorganizações. E, sobretudo, o eu não se constrói sozinho. Pensemos no bebê humano. Ao nascer, ele não sabe que existe. Não sabe distinguir sua boca de seu braço, seu choro de um trovão, sua mãe de uma extensão de seu próprio corpo. Ele é corpo-pulsão, corpo-sensação, corpo vazio. E nesse estado inicial de desamparo, ele precisa desesperadamente de um outro corpo que o sustente. Esse corpo é, quase sempre, o da mãe. Mas não apenas o corpo físico, o corpo simbólico também. A voz que nomeia, o olhar que reconhece, os braços que envolvem, a presença que dura. É essa presença, não idealizada, mas sensível e constante o suficiente, que cria as condições para o que chamaremos de experiência de continuidade do ser. Reparem, antes de pensar, o bebê precisa persistir. Antes de desejar, ele precisa sentir que existe. Antes de ser sujeito, ele precisa ser acolhido na carne, no som, no tempo. Foi com esse espírito que Donald Winnicott, décadas após mim, afirmou que não existe bebê sem alguém que o sustente. É um erro imaginar que a criança nasce como um sujeito pronto e que os adultos apenas a educam. Não. O sujeito é uma obra a ser esculpida nas mãos do outro. E a escultura não se faz com palavras. Ela se faz com ritmos, gestos, repetições. Quando o bebê chora e é atendido com tempo e afeto, ele aprende algo, sem saber que aprendeu. Que o mundo não é um abismo, que a dor pode ser aliviada, que sua existência é suportável. Esse aprendizado não é cognitivo, ele é afetivo, sensorial, arcaico. É o que chamamos de confiança primária. Uma confiança que antecede qualquer juízo. Uma confiança no próprio fato de estar vivo. Mas essa confiança não nasce do excesso de presença. Ela nasce do equilíbrio sutil entre presença e ausência, entre cuidado e liberdade, entre previsibilidade e mistério. Se a mãe se antecipa demais ao desejo do bebê, ela impede que ele deseje. Se ela se ausenta demais, ela impede que ele suporte o desejo. É nesse jogo entre ilusão e realidade que o eu vai se organizando como uma ponte entre pulsão e cultura. Não pensem o eu como um muro. O eu é uma pele, porosa, sensível, mutável. Ele precisa conter as excitações internas e, ao mesmo tempo, representar o mundo externo. Mas para isso, para ter pele psíquica, o bebê precisa ter sido tocado, literal e simbolicamente. O toque que envolve é o mesmo que delimita. O toque que nomeia é o mesmo que separa. A voz que embala é a mesma que anuncia: você não é eu. E nesse pequeno abismo entre o eu e o outro, instala-se a vida psíquica. É ali que a criança começa a experimentar o mundo como algo que não lhe pertence totalmente, mas no qual ela pode ainda assim existir. É por isso que a construção do eu não é apenas um fenômeno neurológico. Ela é uma operação simbólica. Ela depende daquilo que chamei de identificações primárias, ou seja, o bebê se constitui tomando o outro como espelho, mas para que isso aconteça, ele precisa ser olhado. Sim, olhado. Não olhado como objeto, mas como sujeito nascente. O olhar do outro funda o eu. Se ninguém me olha, não sei que existo. Se me olham como se eu não tivesse valor, introjeto essa imagem. Se me olham com ternura, aprendo a me sustentar. Por isso, o ambiente não é secundário. O ambiente é estruturante. A psicanálise não é apenas a teoria do inconsciente. É também a teoria do vínculo. Quando falamos de holding, estamos falando de algo muito concreto. O modo como o bebê é segurado. O modo como ele é embalado. O ritmo com que a mãe fala. A forma como ela devolve sentido ao choro, sem silenciá-lo à força. Tudo isso se inscreve no corpo como proto-escritas do eu.
E o que acontece quando esse holding falha? Quando o bebê é deixado à própria sorte? Ou quando é invadido por uma presença ruidosa, incoerente, ansiosa? Acontece a falha de integração do eu. A criança não consegue simbolizar o que sente, não sabe onde termina e onde o mundo começa. Ela se torna hipersensível ou indiferente, aderente ou desorganizada. Na clínica vemos isso o tempo todo. Adultos com sensação de vazio, com medos difusos, com ataques de pânico sem causa aparente. São os ecos da falta de holding. São eus que não foram suficientemente bordados. São subjetividades que não puderam contar com um outro estruturante. Por outro lado, quando o holding foi possível, vemos sujeitos capazes de suportar a dúvida, de nomear seus afetos, de diferenciar a presença da invasão, a ausência do abandono. Esses sujeitos não são bem resolvidos. Eles são inteiros o bastante para existir em meio à incompletude. E isso, meus caros, é o mais próximo que podemos chegar de uma vida psíquica saudável. Portanto, não se trata de ensinar à criança o que é certo ou errado. Antes disso, trata-se de oferecer-lhe uma experiência de ser, de continuar a existir entre uma pulsão e outra, entre uma ausência e outra. A confiança primária não é saber que tudo dará certo. É sentir, no corpo, que mesmo quando tudo parece falhar, há um chão simbólico que me sustenta. É ter sido acolhido o suficiente para suportar a perda. É ter sido olhado o suficiente para habitar um eu. E esse, meus caros, é o fundamento de todo o trabalho analítico. Restaurar, quando possível, a experiência de um eu que não precisou se esconder para sobreviver, de um eu que nasceu do encontro com um outro suficientemente bom. Porque onde houve confiança, pode haver linguagem, e onde há linguagem, pode haver elaboração, e onde há elaboração, pode haver liberdade.